Instituto Life é uma organização não governamental, né? Com o propósito, então, de agregar valor aos negócios através da conservação da biodiversidade. Então, como a gente vem discutindo aqui, criar esses mecanismos e fazer com que a conservação seja vista como parte do negócio. Então, vocês podem imaginar o tamanho do desafio, né? Porque isso, de longe, não acontece hoje em dia. Então, é um enorme desafio também educacional e de cultura organizacional. E a gente atua, então, já há 15 anos, desde 2009, desenvolvendo métricas de biodiversidade e sistemas para que as empresas possam entender melhor como que elas interagem com a natureza. Então, a gente não deixa de estar aqui hoje refletindo também sobre esses modelos econômicos, o que é a economia da natureza, que a gente está sempre falando e estimando os custos para o futuro. Quanto vai custar para reconstruir, para refazer, e a gente fala muito pouco sobre no que a gente pode gastar melhor hoje para manter, né? Então, é um pouco sobre isso que o Life vem tentar desbravar esse mundo de negócios e biodiversidade, né? E nessa linha de negócios e biodiversidade, então, o Instituto Life, como eu comentei, desenvolveu métricas ao longo dos anos para fazer essa correlação de quanto que uma organização impacta a natureza, né, quanto que ela contribui, então, para esse aumento, para essa pressão à biodiversidade e, consequentemente, às mudanças climáticas, e o quanto que ela pode devolver para a natureza. Então, que a empresa entende que existe, sim, uma forma de medir, existe uma régua, e ela pode, e aí é o nosso trabalho também, que ela seja reconhecida se ela faz algo nesse sentido. E aí, desenvolvendo essas métricas ao longo dos últimos 15 anos, né? Então, o Life apresenta agora para o mercado os créditos de biodiversidade, que é importante falar que o Brasil está tendo um enorme protagonismo nessa nova métrica global de pagamento por serviços ambientais. O Life é uma instituição brasileira e os créditos Life de biodiversidade são um dos primeiros créditos do mundo nesse sistema, nesse formato que eu vou apresentar. E um crédito de biodiversidade, então, na linha do que o Albert também falou, da importância de áreas protegidas e o quanto que isso representa e deve ser valorado no combate às mudanças climáticas. Então, você tem uma área protegida que ela pode ser mensurada de acordo com quanto que ela representa em termos de esforços e resultados em conservação. E a gente então, tem todo um trabalho para transformar esse esforço de uma área protegida, de uma ação de conservação, em créditos que podem ser transacionados no mercado. Dentro da metodologia Life, isso acontece em duas etapas. Então, a gente considera, primeiramente, que existe uma atuação que a gente chama de esforço, né? Então, quando você tem uma área que não tinha nenhuma proteção, o fato de você transformar essa área natural numa área protegida, ou estabelecer um plano de manejo, etc. Então, você tem um esforço, tem todo o esforço de conservação, que num primeiro momento a gente não sabe o que isso vai entregar de resultado em longo prazo. Lembrando que a natureza, ela dá resultado em longo prazo, a conservação ela não é feita do dia para a noite, e o Life trabalha, então, calculando créditos dessas áreas, quer dizer, quanto vale essa área para a conservação. Num primeiro momento, então, já é possível calcular quantos créditos que uma área gera pela sua simples existência, e ao longo do ano, essas áreas continuam sendo visitadas, avaliadas, e aí, a partir do momento que essa área começa a dar resultado em termos de números, né, de fauna, flora e outros serviços, e população, comunidade, isso vai somando e vai agregando e vai acumulando os créditos, o que significa que esse potencial de ganho econômico também vai aumentando ao longo do tempo. E esse esforço ele pode ser medido num primeiro momento através de indicadores ambientais da área, né? Indicadores como quanto que ela tem de cobertura vegetal, se existem corredores que ligam uma área, corredores entre as áreas, qual é a importância biológica dessa área para a conservação, o tempo de permanência desse projeto. Então, a gente não fala em créditos Life de biodiversidade com compromisso menor do que 30 anos, né? Obrigatoriamente você já começa com um compromisso mínimo de 30 anos. Então, o tamanho da área, a ocorrência de espécies ameaçadas, etc., né? E quando a gente fala nesse segundo passo, que ele é somente comprovado ao longo do tempo, nós estamos falando de indicadores aí efetivos de resultado em conservação. Basicamente, aqui a gente considera esse pilar,
que é a composição, estrutura e função dos ecossistemas. E na metodologia LIFE de créditos de biodiversidade, isso é avaliado em 5 grandes classes, né? A gente tem a classe de estrutura dos ecossistemas, onde é avaliada a paisagem, estrutura trófica, estrutura de habitat. Nós temos um grande componente de funções ecossistemas, onde entra a questão de ciclagem de nutrientes, captura de CO2, composição genética, populações, composição e estrutura de comunidades. Então, são 5 grandes categorias que traduzem na metodologia LIFE esse tripé: composição, estrutura e função. Tudo isso é equacionado através de indicadores, qualificadores, referências e equações matemáticas. É claro que a gente não vai entrar aqui nesse mérito, mas para quem tiver interesse, né, acho que tem alguns acadêmicos, também alguns estudantes aqui entre nós, e no nosso site tem o guia técnico LIFE 2, na versão 4.0, então todas essas equações, referências técnicas estão disponíveis. E aí vocês vão verificar que existe toda uma categoria de equações, cálculos e referências para o Brasil, né, do LIFE, referências do LIFE, porque o LIFE ele surgiu no Brasil, mas já tem atuação internacional, então existem também os documentos que o LIFE desenvolveu já para o Paraguai, para a União Europeia e para o México. Tá? Então, todo esse detalhamento está disponível no nosso site. Bom, uma vez que essa área é avaliada e esse proprietário da área, né, seja uma pessoa física, um produtor rural, seja uma empresa, seja uma cooperativa, essa ou essas áreas, elas geram, então, esses títulos de créditos de biodiversidade que podem ser negociados no mercado. Então, você tem organizações e proprietários rurais que são certificados, eles têm esses créditos de biodiversidade emitidos, e isso pode ser usado para tanto negociação com empresas, que eu vou explicar como que isso acontece, ou diretamente com o setor financeiro. Tá? Então, essas são 2 grandes modalidades aí de como que você pode transacionar esses créditos de biodiversidade. Então, aqui um desenho, eu sei que está um pouco difícil, talvez, para quem está, né, mais longe de enxergar, mas a gente tem aqui as áreas protegidas. Essas áreas protegidas podem ser públicas ou privadas, elas vão gerar crédito de biodiversidade igualmente. Elas passam por uma auditoria de terceira parte, né, um sistema semelhante ao que o Albert explicou para o créditos de carbono, em termos de processo. Então, existem organismos certificadores independentes, credenciados, que vão na área fazer essa avaliação, comprovar que aqueles créditos existem. Existe uma ferramenta chamada LifeKey, que é um software que faz esses cálculos, né? Mas, independente do que o software calcula, os auditores vão em campo para avaliar realmente a existência e a evidência das ações de conservação. Uma vez gerados esses créditos, então, isso pode ser utilizado pelos governos, depois posso dar alguns exemplos, né, do que vem acontecendo nessas negociações, como incentivos econômicos para que as empresas comprem esses créditos, incentivos a proprietários de RPPNs, né, e os bancos, então, utilizando créditos como esses créditos de biodiversidade como parte de incentivos financeiros a clientes, por exemplo, negociação de prazo de pagamento de empréstimo, negociação de taxas de juros, compra de créditos para compensar os próprios impactos do banco. Nós temos um banco que, além de compensar o seu impacto, agora começou uma avaliação de toda a cadeia, quer dizer, ele está usando essa análise e a metodologia LIFE para avaliar qual que é o impacto do investimento que ele faz nas empresas, quer dizer, o quanto que a carteira de clientes do banco, que recebe recursos do banco, está impactando a natureza ao longo, né, desse processo. E diretamente as empresas, que são atualmente talvez as maiores demandadoras desses créditos, porque principalmente as grandes corporações, elas precisam cumprir algumas metas, inclusive globais, né? Agora o Marco Global da Biodiversidade, que vem da COP15 da Biodiversidade de dezembro de 2022, estabelecendo aí regras claras para que as empresas, principalmente grandes empresas nesse momento, que elas calculem o impacto negativo, divulguem isso publicamente e compensem. E como que elas vão fazer para compensar? Buscar a compra desses créditos de quem está protegendo. Então, nesse sentido dessa compensação através das empresas, é super importante colocar aqui que aí a certificação LIFE da empresa ela é obrigatória
para que essa empresa tenha, então, esse título, digamos assim, de empresa positiva em natureza. Então, não basta a empresa ir lá e comprar um crédito. Isso não transforma a empresa nesse conceito dentro da metodologia Life numa empresa com impacto positivo. Ela precisa calcular toda a pressão do negócio, e isso é feito para cada unidade de negócio. Então, uma grande corporação com várias unidades, esse cálculo é feito a cada localidade, até porque a gente avalia qual é a ecorregião, qual a região geográfica, escassez hídrica, a importância da biodiversidade. Então, cada unidade da empresa precisa ser avaliada, e para compensar o impacto de cada unidade, ela então vai ser... vai estabelecer um mínimo, né, de créditos a serem comprados, além de que a empresa ela também é avaliada em toda a política ao longo da cadeia. Então, todo o compromisso da empresa em termos de gestão do negócio, como é feita essa gestão do negócio, isso também é avaliado para que a empresa seja certificada, justamente para evitar esse greenwashing, né, da empresa ir lá comprar uns créditos e ficar por isso mesmo, e ela não enxergar ou não combater aquele ponto da operação dela que causa o maior impacto à biodiversidade. Então, aqui só rapidamente, né, IPB é uma métrica que o Life desenvolveu, que se chama Índice de Pressão à Biodiversidade. Como eu comentei, eu falei, né, que além do Brasil, o Life atua no Paraguai, União Europeia e México. Então, o IPB, a lógica dele, a construção matemática, como que ele é calculado, é a mesma para qualquer país, mas aí o software Life Key, para cada país, ele considera os dados locais, né, dos serviços, os dados dos ecossistemas, das ecorregiões locais, e ele adapta, então, essa construção universal para a realidade local do país. Esse índice de pressão, ele funciona numa escala de 0 a 1000 para qualquer setor, empresas de qualquer porte, de qualquer país. Então, você consegue comparar essa pressão entre empresas, né? E isso tem sido bem interessante em relação à análise setorial, porque as empresas conseguem fazer um benchmarking setorial usando essa métrica. E o DMB é o desempenho mínimo em biodiversidade, quer dizer, que vai retratar justamente qual que é o mínimo de créditos que eu preciso comprar, né? Então, existe uma equação que define qual que é o mínimo que vai ser comprado. Novamente, existe todo um racional aí de cálculo, equações, referências técnicas que vocês podem acessar no nosso site. Para esse caso específico de como que é calculado esse índice de pressão à biodiversidade, quem tiver interesse é o Guia Técnico Life 01, também versão 4.0. Esse documento é todo público, 100% público, e está disponível no nosso site, tanto os números e referências do Brasil, quanto dos outros países onde o Life atua. E quando a gente fala da biodiversidade na gestão do negócio, então essa empresa, além de comprar esses créditos ou gerar créditos próprios, porque a empresa pode pôr seu próprio recurso em ações próprias de conservação, mas além de fazer essa compensação, essa empresa que quer ter essa certificação Life, ela precisa atender uma série aí de indicadores em relação à responsabilidade na cadeia de negócios, atendimento, obviamente, à legislação, mas também a acordos internacionais, como que ela incorpora a lógica de serviços ecossistêmicos dentro da gestão das operações, o cuidado com a ciência e o conhecimento tradicional, tá? A hierarquia de mitigação, porque a empresa ela precisa comprovar que antes dela ir lá e comprar um crédito, ela está buscando reduzir o impacto das operações. Então, ela primeiro tem que mitigar os impactos, né? E depois ela busca. A compensação é sempre a última estratégia. O bem-estar humano, porque a gente vai falar também da relação, né, com comunidades, com vizinhos, e como que as ações de conservação elas também incorporam e contribuem para o bem-estar humano. Obviamente, acesso e repartição de benefícios da biodiversidade, principalmente para as empresas do setor de cosméticos e outras que usam diretamente esse recurso, então elas precisam também comprovar alguns indicadores. No caso do Brasil, já existe uma legislação própria, né, para repartição de benefícios, e aí monitoramento e melhoria contínuas. Então, em resumo, a certificação Life, ela possibilita que uma empresa passe por toda uma avaliação e uma auditoria,
e que ela seja reconhecida como uma empresa proativa em relação à natureza, mas para isso aí entra nessa negociação esses créditos de biodiversidade. Então, só retomando que, como eu comentei, a empresa ela pode gerar os próprios créditos, investir recurso próprio nas ações de conservação. Tem empresas que fazem isso, né? Como o próprio Grupo Boticário, através da fundação, que mantém as RPPNs, Serra do Tombador, Salto Morata, etc. E ou a empresa agora pode comprar isso de outros produtores. Existe também interesse das empresas em usar todos os relatórios gerados de forma automática por esse software, que é o LifeKey. Então, a empresa também pode usar esses relatórios de performance em biodiversidade para se comunicar com investidores e outros stakeholders, né? Então, isso facilita bastante a comunicação da empresa com o público em geral. E aqui, só para ficar mais claro aqui quem que é quem nesse processo, né, retomar que o Instituto Life é um organismo normalizador, ou seja, não fazemos auditorias, né? Existem uma série de consultores credenciados que dão treinados, capacitados, que podem fazer uma assessoria para as empresas, e existem organismos certificadores também com auditores treinados e organismos que passam, inclusive, por auditorias testemunhas anualmente, que fazem auditoria em campo. Então, quem vai para campo, faz essa avaliação e emite o relatório de certificação e de créditos, são os organismos certificadores independentes, não é o Instituto Life. Então, aqui depois a gente deixa, né, alguns contatos de organismos certificadores, para quem tem suas propriedades também, eu gostaria de passar por uma eventual certificação para se tornar um gerador de crédito em biodiversidade. E aí, lembrando que essas 4 metas do Marco Global da Biodiversidade vão ser muito discutidas esse ano na COP16, na Colômbia. O Instituto Life acompanha as COPs da biodiversidade desde 2010, e lembrando que a gente tem, assim, nessa área de créditos de biodiversidade, realmente estamos num momento extremamente incipiente. Estamos no início do início, então a gente está começando a falar do assunto em termos globais, né? Lembrando que créditos de carbono, eles vêm já lá se a gente pensar em protocolo de Quioto, o protocolo de Quioto, que é o primeiro grande acordo global, se não me engano, de 1997. Então, só em dezembro de 2022, na COP15 da biodiversidade, em Montreal, no Canadá, que se usou pela primeira vez nessa discussão, nessa agenda internacional da biodiversidade, o termo crédito de biodiversidade. Então, é algo realmente extremamente novo. E aí, esse ano, né, a discussão que vai ser na Colômbia vai tratar dessas 4, quer dizer, são várias metas, mas eu destaquei aqui 4 metas bem importantes. A meta 14, que é a integração da biodiversidade e os seus valores nas políticas, regulamentações e processos de planejamento e desenvolvimento, harmonizando as atividades públicas e privadas. A meta 15, que conversa diretamente com as grandes empresas, com as grandes corporações multinacionais, que visa garantir que as empresas e também as instituições financeiras controlem, avaliem e divulguem os riscos, dependências e efeitos na biodiversidade, reduzindo os riscos e impactos negativos e aumentando os positivos. Como que você faz isso se você não tem métrica? Né? Então, você só consegue comprovar que você reduz o negativo e aumenta o positivo se você mede o negativo e o positivo. E aí, 2 metas bem importantes financeiras, que são a meta 18, que é reduzir, é um compromisso, então, lembrando que aqui o Marco Global da Biodiversidade é um compromisso assumido pelos 190 e poucos países aí que assinam a Convenção Global da Diversidade. Então, também é uma meta dos governos nacionais, né, dos países que assinam a convenção. A meta 18 fala que devemos todos, né, reduzir as atividades e o financiamento de atividades prejudiciais e aumentar o financiamento, o incentivo financeiro positivo para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. E a meta 19, que é o incentivo do setor privado a investir em biodiversidade e estimular novos esquemas e sistemas econômicos financeiros inovadores de pagamento por serviços ambientais e créditos de biodiversidade. Então, isso é uma meta,
do Marco Global da Biodiversidade. Então, a Meta 19, ela coloca também, de novo, o Brasil numa super oportunidade para essa discussão na Colômbia, porque nós temos área, ainda apesar de toda a tragédia que a gente está vivendo, a gente ainda tem área para conservar e para gerar crédito e para negociar, e isso também gera uma enorme janela de oportunidade para o Brasil negociar esses créditos com outros países, né? E falando aqui rapidamente, então, do reconhecimento internacional, né? Mais uma vez lembrando que o Instituto Life é uma organização brasileira, né? Nascida aqui no Brasil e que agora está atuando em outros países também, mas o Life também é membro da Plataforma Europeia de Negócios e Biodiversidade, então vocês encontram informações sobre essa metodologia nos 3 últimos relatórios, que são de 2019, 21 e 22, e agora estamos trabalhando com esse grupo para lançar esse ano o 4º relatório dessa plataforma de negócios e biodiversidade. Né? E também interagimos com outras organizações, como o B4B Club, a Aliança de Créditos de Biodiversidade e o Bloom Labs e outras organizações que discutem e principalmente estudam até para suprir o setor financeiro com informações sobre o que está acontecendo em âmbito global em relação a créditos de biodiversidade. Né, existem algumas iniciativas aqui muito procuradas pelas empresas, como o TNFD e o Science Based Target, que já mencionam o LIFE também como uma ferramenta que facilita a incorporação desses métodos na corporação, né? Índice Dow Jones também, a gente vem tendo muito contato com a B3, né, com a Bolsa do Brasil, para incorporar cada vez mais critérios claros de biodiversidade no índice de sustentabilidade da Bolsa. E, né, uma imagem que, de novo, não tem como escapar, acho que não tem quem não tenha se mobilizado e quem não esteja chocado, que não tem outra palavra, com tudo que está acontecendo, né? E esperamos que ainda haja tempo, mas toda essa discussão aqui realmente é para mostrar a urgência, e acho que uma iniciativa complementa a outra, não é hora de desistir, pelo contrário, a gente tem que caminhar juntos e unidos para implementar tudo o que a gente pode para reverter a situação onde a gente se colocou, né, nas últimas décadas, mas que todas essas iniciativas possam nos ajudar a construir um futuro com muito menos notícias como essas, né, traumáticas mesmo, e muito mais de natureza conservada e um mundo muito melhor para gerações futuras.